A seguir, Programa Painel. Oito horas e 2 minutos, boa noite. Estamos começando o programa Painel desta terça-feira, dia 23 de abril de 2019. De janeiro a julho do ano passado, 839 pessoas morreram de gripe no Brasil, um aumento de quase 200% em relação ao mesmo período de 2017. A vacinação pode evitar esse aumento nesta estatística. Mas olha, não tem sido fácil convencer as pessoas da importância da vacinação. A UPF-TV e a Rádio PF, no seu compromisso com a informação, voltam a debater este tema. Fica ligadinho com a gente porque estamos ao vivo pela UPF-TV no canal 4 aberto e no canal 14 da NET. O painel também é transmitido pela rede de rádios UPF, no Facebook e no site da UPF-TV. Participe, mande sua pergunta ou seu comentário. Programa Painel. Apresentação: Zumara Colucci. Olha, e para você participar do programa é só entrar na página da UPF-TV no Facebook ou mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp da UPF-TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio PF é o 984180089. Você também pode assistir ao programa ao vivo pelo site da UPF-TV. E o painel dessa semana recebe a secretária municipal de saúde de Passo Fundo, Carla Beatrice Gonçalves, e também o médico pneumologista Vinícius Dalmaso. Ambos são professores aqui da Universidade de Passo Fundo. Obrigado pela presença. O assunto requer novamente que a gente retome esse debate, porque a vacinação começou, foi antecipada, mas começou devagarinho, não é, Carla? Quais são os números que você tem para nos trazer no momento? Sim, começamos então no dia 10, né? A região sul começou antes do resto do país e nós conseguimos alcançar até hoje, assim, por exemplo, as crianças com 18% e as gestantes com 24,48%, que são as que iniciaram no dia 10, né? Então agora se inseriram a partir de ontem as puérperas, que são as mulheres, né, que tiveram parto em até 45 dias, e a gente já conseguiu fechar em 21%. Os idosos, em 2 dias, fechamos 4,79%. Os trabalhadores da saúde com 0,5% e os professores com 1,69%. Deu um pequeno up aí de segunda-feira para hoje. Certamente. Na semana passada preocupou um pouquinho porque a procura, principalmente de crianças, estava abaixo, né? Exatamente, né? Então a importância da gente estar reforçando a necessidade de que os pais levem as crianças, né? Porque fecha com aquilo que tu apresentaste no início, das mortes, né? E são mortes que a gente pode prevenir, né? Então a importância da vacinação nesses grupos onde existem as evidências que se beneficiam da vacinação, né? Então a importância de não haver o vírus circulando, principalmente crianças, né? As gestantes, que já também protegem o bebê, né? Então certamente a gente vai conseguir avançar, temos confiança nisso. Pois é, o ano passado eu lembro bem que o Ministério da Saúde prorrogou algumas vezes a campanha porque não se alcançava a meta estimada. Em Passo Fundo também ocorreu isso, teve 2 dias de vacinação. A antecipação e essa até insistência que a gente faz aqui de chamar as pessoas para vacinação é justamente para evitar o que ocorreu ano passado. Exatamente, e é um fenômeno nacional e até, se a gente pode dizer, né, além do Brasil, essa resistência muitas vezes à vacinação, né, relativo a mitos que não se confirmam, a notícias que não são verdadeiras e que circulam por aí e que infelizmente acabam deixando as pessoas confusas, né, e achando que a vacinação não é mais importante e ela é essencial. Pois é, doutor Vinícius, por que as pessoas resolvem não querer fazer a vacina contra a gripe? Boa noite. Como a Carla falou, a principal causa ainda é esse medo, esse mito que existe
de que a vacina possa causar a gripe, né? Pois, aliás, tem perguntas aqui, já aproveitando a sua fala, tem duas questões a respeito disso, mas a senhora Antônia, do bairro Leonardo Ilha, ela diz o seguinte: sempre que fiz a vacina fiquei com gripe, agora não faço mais, não quero mais me vacinar por causa disso. Isso é um mito, então, doutor Vinícius? Na realidade, a vacina ela protege contra o vírus do influenza, que é o causador da gripe. Existe uma confusão entre a gripe e o resfriado. Na maioria das vezes, essas pessoas desenvolvem o resfriado. É muito difícil passar o ano todo sem o resfriado, porque são outros tipos de vírus, como o rinovírus, por exemplo, que causam sintomas muito parecidos com a da gripe, né? Só que costuma ser um quadro bem mais brando, né? O resfriado ele é mais leve do que a gripe. Então, a vacina ela protege contra a gripe mesmo. Não existe contra resfriado não tem vacinação. Não existe vacina porque o vírus ele tem uma mutação muito rápida. Então, existe uma confusão entre... provavelmente que ela desenvolva um quadro viral, não gripal, e que acaba se confundindo, né? Então, se a gente pergunta isso no consultório, mas como que foi isso que você chama de gripe? Aí nem febre teve, por exemplo. Então, dá essa confusão e as pessoas relacionam com a vacina e aí sim deixam de fazer a vacina contra uma doença que é bem mais grave, que é causada pela influenza, que pode levar à morte, como foi falado, né? E quais são as características, então, da gripe e do resfriado para as pessoas terem bem isso presente? A gripe, então, ela costuma ser mais grave. Então, ela tem um quadro geralmente de febre alta, 39, pode chegar a 40 graus, muita dor no corpo, dor de cabeça. É muito difícil a pessoa, por exemplo, ir trabalhar com um quadro gripal. Ela realmente fica de cama, fica mais prostrada, né? Existem alguns sinais de alerta, né? É bom a gente reforçar isso, que imediatamente deve ser procurado médico, né? Então, quando tiver febre alta, quando tiver essa prostração muito intensa, especialmente nos grupos de risco, e quando tiver uma falta de ar, são os sintomas assim que a gente se preocupa mais. E o resfriado, não, o resfriado vai ter aqueles sintomas de coriza, pode ter espirros, só que não se tem uma febre, uma febrícula, uma coisa mais baixa. O resfriado eu posso tratar ele em casa, a gripe eu já preciso de medicamento, que é prescrito pelo médico, né? Exatamente, quando a gente faz o diagnóstico de gripe, então daí se pode usar alguma medicação. A mais conhecida e a utilizada ainda é o oseltamivir, que é conhecido como Tamiflu, que é utilizado, então, nesses casos que a gente tem a suspeita de gripe, especialmente nos casos mais graves, né? Bom, em 2009 houve aquela epidemia, uma pandemia de gripe, não é? E depois disso as pessoas foram vacinadas e houve parece que acalmou. Talvez aí as pessoas passaram a não se preocupar mais com a gripe. Talvez seja essa uma das razões pelas quais as pessoas não estão vacinando? Pode ter acontecido, né? Um relaxamento, como a gente chama, né? Daquela preocupação, porque realmente os óbitos caíram em virtude da vacina. Então, por que a gente faz vacina todo ano, né? É uma pergunta que se faz, porque o vírus ele faz essas mutações, então é obrigatório que se faça vacina anual da gripe. E a existência do Tamiflu também, eu vou ficar gripado e vou ter acesso ao Tamiflu, então não vou fazer vacina. Também é uma outra comodidade que as pessoas têm em mente, né, doutor Vinícius? A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque o vírus do influenza ele pode causar complicações graves, principalmente no pulmão, né? Isso aconteceu muito em 2009, que é um processo inflamatório difuso no pulmão, onde a gente não tem, a partir dali, a gente não tem um tratamento específico para reduzir nem corticoides, nem nada, a gente só dá suporte mesmo. Às vezes o paciente tem que ir para a UTI, para ficar respirando por aparelhos e aguardar e torcer que aquilo se resolva. Então é isso que a gente tenta evitar, da forma mais precoce. A gente diminui a chance de acontecer isso, primeiro com a vacina e segundo, se caso tiver realmente a doença, usando de forma precoce o remédio. Agora, Carla, vamos repassar quais são os grupos de risco que precisam ser nessa campanha. Então, as crianças, né, de 6 meses até
com 5 anos, menos de 6 anos, né? É. 6 anos incompletos, foi ampliado. Aumentou a idade, por quê? Sim, foi ampliado porque se identificou, né, o benefício de se ampliar em função das características, né, dessa população, até mesmo a questão dos ambientes fechados, né, e isso foi importante. As gestantes, as puérperas, os idosos, as pessoas com comorbidades, que sejam desde doença respiratória, né, asma e outras, doença pulmonar obstrutiva, hipertensão, diabetes, enfim, doenças cardiovasculares, os professores, os profissionais da saúde e também a população indígena, né, a população prisional e aí os trabalhadores também que atuam, né, tanto os jovens também em medidas socioeducativas, e foi ampliado agora, né, então, para os militares, os policiais, na verdade, civis e militares, em função das características do trabalho e o contato com populações que podem, né, ser mais vulneráveis e ter o vírus circulante. As pessoas que não se enquadram nesses grupos de risco, elas ficam despreocupadas ou elas podem fazer a vacina daí Na verdade, no particular? Podem fazer, e no caso da rede pública, né, existe um momento onde a gente consegue atingir os percentuais. Aí então se tem a orientação de se ampliar e aí qualquer pessoa pode então fazer a vacina. Doutor Vinícius, a gente fez uma enquete no Instagram também perguntando se as pessoas achavam que fazendo a vacina elas ficariam gripadas, e 75% das pessoas que responderam a nossa enquete disse que a vacina da gripe não causa gripe. Quer dizer, há uma consciência, a gente pode dizer, a respeito disso, não é? Bom, a gente vai fazer um intervalinho agora e volta em seguida para o último bloco do programa. Estamos apresentando Programa Painel. Voltamos a apresentar Programa Painel. Estamos de volta. A vacinação contra a gripe na pauta hoje do programa Painel. E a gente está recebendo aqui a secretária municipal de saúde de Passo Fundo, Carla Beatrice Gonçalves, e também o médico pneumologista, ambos são professores aqui da universidade, Dr. Vinícius Dalmaso. Você pode participar do programa pela página da UPF TV no Facebook ou no WhatsApp. Eu vou lembrar de novo o WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984180089. Bom, eu vou logo para as perguntas dos nossos ouvintes aqui. Esse é um assunto que as pessoas têm muita curiosidade, querem tirar as suas dúvidas. Aqui é a Cristina do bairro Nenegrefe, aqui de Passo Fundo. Por que tem que tomar a vacina todo ano? Então, justamente porque o vírus ele tem mutações, né? Então, ele não é exatamente o mesmo vírus do ano passado. Então, a gente tem que fazer essa atualização da vacina para que tenha uma cobertura atual do vírus todo ano. Quais são as vacinas que estão sendo aplicadas na rede pública? É a trivalente. Trivalente. É a trivalente. Obviamente que existe a quadrivalente, que tem 4 tipos de vírus distintos, né? Mas a avaliação do Ministério é que o benefício, né, o custo-benefício, ele não se justifica, porque a trivalente ela consegue dar conta da grande maioria, né, dos vírus mais prevalentes que causam a gripe, né? Essa então, quadrivalente ela é aplicada nas clínicas particulares normalmente, né? Ela tem um custo mais alto, né? E nas clínicas é que ela é disponibilizada. Bom, aqui a gente tem uma outra pergunta da Maria Mariana, ela é moradora de Marau. Por que não posso fazer a vacina se já estou... aliás, eu acho que ela quis dizer, posso fazer a vacina se já estou resfriado ou com algum problema, alguma doença? Ela pode fazer, doutor? Teria que ver bem exatamente qual doença, né, que ela está passando, né? Na maioria das vezes, se o paciente tem uma doença aguda, usando antibióticos, febre, a gente recomenda esperar passar esse
esse quadro agudo para daí fazer a vacina. Mas fora esses quadros agudos, assim, é uma vacina muito segura, incluindo para pacientes que têm as defesas mais baixas, porque é um vírus... o vírus ele é morto, né? É fragmentado. Pois é, esse é um outro mito, né? Que as pessoas acham que o vírus é vivo e aí a vacina vai incutir a gripe no organismo. Exatamente. É uma mentira. O vírus vivo foi há muitos anos atrás, né? Agora já faz muito tempo que a vacina da gripe é com são fragmentos do vírus. Então o vírus morto, né? Ele é atenuado e fragmentado, que a gente chama. Então, não tem como desenvolver a doença, pelo fato, assim, realmente de ser fragmentos do vírus. Agora, secretária, uma pergunta de uma ouvinte aqui, ela é moradora do bairro São Cristóvão, aqui de Passo Fundo, ela tem 65 anos, é a Maria Rosalina Gonçalves. Tenho 65 anos, posso pedir a vacinação em casa, para fazer a vacinação em casa? Sim, a vacinação em casa... ela pode ser solicitada pelo telefone 3046-0153 e é para aquelas situações as pessoas que têm dificuldade de locomoção, são acamadas, né, e que não têm condições de chegar até a unidade de saúde. Então, sim, ligando para esse número, são feitos os agendamentos. Sim, telefone... É 3046-0153. E aí, então, é feito o agendamento e vai uma equipe até o domicílio para fazer a aplicação. E é só para pessoas idosas ou pessoas mais jovens que têm algum problema de locomoção? Sim, para qualquer pessoa que tenha problema de locomoção, seja acamada e tenha dificuldade de chegar até uma unidade de saúde. Certo. A vacina, doutor Vinícius, ela causa algum tipo de efeito colateral? É raríssimo, assim. Claro, existe um pouquinho de dor logo nos primeiros, geralmente 24 horas, 48 horas no local onde foi aplicado, mas geralmente é uma dor muito leve que não, na grande parte das vezes, não precisa nem analgésico. Pode eventualmente ficar um pouquinho vermelho, ter uma febrículazinha no início, mas também não é tão comum. Complicações raras a gente não vê assim na rotina e do ponto de vista de saúde pública não justificaria, com certeza é uma vacina muito segura e a gente sempre reforça isso, né, para a população. E quanto tempo a vacina começa a fazer efeito? Porque daí entra aquela chatice que a gente falou, né, que a gente insiste, olha, vamos fazer vacina, vamos fazer a vacina. Em quanto tempo ela começa a fazer efeito? Na maioria das vezes 2 semanas, 2, 3 semanas. É por isso que tem que fazer bem no comecinho da campanha. 2 semanas, então, para fazer efeito. 2 semanas depois que a pessoa fez, porque demora um pouco, esse tempo é para o sistema imunológico das defesas do corpo criar esses anticorpos direcionados. Então, existe esse tempo natural para a criação desses anticorpos. É por isso também que na região sul começou mais cedo, para enfrentar para enfrentar também as temperaturas, o inverno, né, onde pode haver a circulação do vírus e assim as pessoas elas já estão imunizadas quando começa, porque a gente com o frio, ambientes fechados, né, tudo isso é algo que facilita essa circulação. E eu acho que uma coisa que é importante também trazer é que as pessoas lembrem que tem outra forma da gente prevenir, que é a lavagem das mãos, é o uso do álcool gel, né, porque a transmissão ela se dá por gotículas. Então, a importância da higiene, né? Então, se a gente conseguir fazer essa parte mais a vacina, as pessoas se protegem e ajudam a proteger os demais, né? Que não são, por exemplo, dos grupos prioritários, mas também acabam se protegendo e se beneficiando. Aliás, o uso do álcool gel, ele ocorre só quando tem um surto mesmo da doença, não é? Porque as pessoas esquecem disso, e de lavar as mãos. E ambientes arejados também, não é? Deixar os ambientes arejados. Aqui uma pergunta que é recorrente, quem já teve H1N1, ela ainda precisa tomar a vacina? Infelizmente precisa, por causa dessa mutação. A gente tem que fazer porque ela não ficou, o influenza a pessoa não fica imune, né? Tem que fazer a vacina todo ano, mesmo quem já teve o H1N1 ou outro tipo de vírus da gripe. Não está imune, então? Não. Tá. Agora, aproveitando o finalzinho do programa, vamos falar de vacinação de um modo geral. Existe uma campanha mundial contra as vacinas, agora a gente tem o retorno de uma doença aí que estava praticamente erradicada, que é o sarampo.
E, doutor Vinícius, o senhor tem uma preocupação aí com o calendário de vacinas também de idosos. Os idosos não sabem que tem um calendário de vacina que precisa ser cumprido. A gente percebe no consultório isso, que existe não só a vacina da gripe, existe uma série de vacinas que o idoso deveria fazer. Entre elas, a gente sempre cita a vacina pneumocócica, que é conhecida como vacina da pneumonia, mas ela na realidade protege contra a principal bactéria que causa pneumonia, né? Existe a vacina que pega difteria, tétano, a coqueluche, nós temos a vacina do herpes. Nem todas são disponibilizadas, mas as principais são disponibilizadas do serviço público e é importante que as pessoas questionem o médico sobre as outras vacinas, não só a vacina da gripe. Porque existe um calendário que é bem fácil de conseguir na internet, da Sociedade Brasileira de Imunizações, onde ali constam, a partir dos 60 anos, todas as vacinas que o idoso deve fazer. Hepatite B, a difteria, tétano, coqueluche, herpes, pneumocócica, a gripe, e algumas são opcionais, dependendo de onde a pessoa reside, né? Tipo febre amarela. Existem algumas vacinas que depende se tem surtos da doença, como é o caso da tríplice viral, sarampo. A gente tem que individualizar, né? E sempre questionar isso na consulta. Eu trazia carteirinha, são poucos idosos que têm carteirinha. Também é. Então é importante relembrar que não é só a vacina da gripe que o idoso deve fazer. Uhum. E essas vacinas, a maioria delas estão disponíveis na rede pública, Carla? A coqueluche, difteria tem disponível, a hepatite tem disponível, pneumocócica também, se não me engano, mais a influenza, né? Essas são as disponíveis, a febre amarela, né? Também todas elas têm disponíveis na rede pública. E essa campanha contra as vacinas de um modo geral, Carla, o que isso significa, hein? É um retrocesso, né? E na verdade a gente pode perceber que ela não é uma exclusividade brasileira, né? É algo internacional. Os Estados Unidos estão com um surto de sarampo em Nova York, né? O Brasil perdeu a certificação da erradicação do sarampo. Então, assim, às vezes são notícias que circulam, parece que um tempo atrás até teve um artigo que foi publicado que relacionava vacinas com autismo, mas isso depois foi demonstrado que, na verdade, haviam falhas graves do ponto de vista metodológico. E aí isso vai se disseminando, né, as fake news, e infelizmente as pessoas se convencem que isso é verdade e acabam não tendo cuidado, né? E outros mitos também, o saneamento já ajuda, não preciso, mas na verdade, assim, o momento que as pessoas não estão imunizadas, se existe a circulação do vírus, tem o risco de adoecimento, e aí a gente pode ver o que acontece, né? Doutor Vinícius, na dúvida, as pessoas não devem considerar aquele comentário da vizinha e nem considerar aquela mensagem que chegou ali no WhatsApp sem uma fonte fidedigna. Esse problema da fake news afeta a saúde também. É sempre bom conversar com o médico, né, especialmente se tiver algum problema crônico, se no caso daquela patologia ou doença teria algum problema. Mas assim, é importante que se fale sobre prevenção, não só em tratamento. Esse é um foco diferente que a gente sempre tem que ter no Brasil, né? Focar mais na prevenção. Na dúvida, procure um profissional para esclarecer, né? Não basta aí só consultar lá no Google ou nas redes sociais, que não vale. Carla, você espera alcançar a meta esse ano mais facilmente do que o ano passado? Estamos trabalhando para isso, né? Eu acho que a imprensa tem dado um suporte importante na divulgação. E nós vamos ter o dia D, que vai ser no dia 4, né, de maio, justamente para conseguir ampliar, então, para aquelas pessoas que às vezes têm dificuldade em termos de horários e podem acessar e procurar as unidades de saúde. Nós iniciamos a campanha com um número menor de unidades em função de alguns aspectos operacionais nossos, mas nesse momento a gente já está com 19 unidades em funcionamento.
E até segunda-feira que vem a gente vai estar com todas as salas de vacina, então, podendo aplicar a vacina, né, nas pessoas que procuram as unidades. Tá certo, vamos torcer para alcançar essa meta, estamos Verdade. aí para colaborar. Obrigada, Carla, obrigada, doutor Vinícius. Obrigada a você que nos acompanha. Lembrando que o programa reprisa na UPF TV amanhã, quarta-feira, às 11 horas da noite e também na quinta-feira, às 10 da noite. Na próxima semana a gente está de volta, também com um tema de interesse da comunidade. Até lá